Boa tarde, pessoal. O nosso grupo é de número 5. Ficamos com o tema Neurociência e a Arte no Cotidiano Escolar. O nosso grupo é composto pelas alunas Fabiana, Flávia, Giulia, Isabó e Luana. O que é a neurociência? A neurociência é a fusão de vários campos de estudos. Abrange a investigação da estrutura, da função, da história evolutiva, do desenvolvimento, da genética, da bioquímica, da neurofisiologia, da farmacologia, informática, neurociência computacional e patologias do sistema nervoso. Como fazer o meu aluno aprender? É aí que a neurociência vem contribuindo nessa nova competência. Existem 3 grandes áreas da neurociência: a farmacologia, a robótica e as áreas de imagem. A farmacologia: como a medicação aciona algumas áreas em determinadas patologias. A robótica: tenta imitar o sistema humano por padrões, exemplo, células de armazenamento de materiais. E as áreas de imagem: o EEG, o PETS e o RM, etc. A partir destes exames, a farmacologia e a medicina atual em questões pontuais. Como o funcionamento estrutural é complexo, é preciso ter a compreensão do problema específico de uma área. Com base em exames, os médicos realizam as tomadas de decisões. E de que maneira a neurociência ela vem contribuindo para a educação no processo de aprendizagem? Primeiro, no entendimento estrutural, funcional, patológico do comportamento humano, no que diz a respeito à memória, ao humor, à atenção, ao sono e ao comportamento geral, A neurociência vai contribuir para que nós, professores e educadores, na sala de aula, possamos entender que existe uma biologia cerebral, que existe uma anatomia e uma fisiologia num cérebro que aprende. É importante, nós professores compreender que cada aluno, cada indivíduo tem o seu processo, individualizado, Estamos no coletivos, mas cada um aprende de forma individual, Então, dessa maneira, a neurociência vai dialogar com a pedagogia. Então, é muito importante que o papel do professor esteja por dentro, dessa nova ciência, a neurociência, para até mesmo a gente poder, de maneira efetiva, contribuir, no aprendizado do nosso aluno, dentro da sala de aula. Boa tarde, turma. Boa tarde, professora. Meu nome é Luana e eu vou falar para vocês um pouco sobre como a neurociência pode auxiliar através da arte na educação. Bem, até aqui nós já vimos que a neurociência é um conglomerado de colaborações de diversas áreas de conhecimento científico, certo? Mas como essa ciência pode contribuir com o processo de aprendizagem através da arte? Bom, primeiro é importante destacar um dos pontos principais de convergência entre essas duas matérias, é que tanto a arte como a ciência vão nascer do ímpeto humano por questionar e responder o ambiente à sua volta. Então o homem buscou desde sempre compreender a natureza das coisas à sua volta, levantando questionamentos como: de onde vem o fogo, como fazer o fogo, por que os pássaros voam, como voam, assim como também sempre demonstrou a necessidade por compreender seus processos internos, tanto emocionais quanto físicos. Então a gente vai encontrar desde as pinturas de arte rupestre nas cavernas, o homem tentando expressar sua vivência em comunidade. Então nessa busca, o que há de comum na construção lógica e artística é o quê? É a observação, a necessidade de simbolizar e compreender, a própria reflexão do universo, que o cerca. Assim, no artigo da Relações entre a Neurociência e o Ensino da Aprendizagem das Artes Plásticas, da Vera Cristina Cury,
o indivíduo tende a utilizar subsídios do pensamento artístico para efetuar seus experimentos científicos. O que isso significa na prática? Um exemplo. Para criar a roda, primeiro foi preciso projetá-la a partir de um processo criativo que envolveu a observação, o desenho, o pensamento dimensional, que é pensar com o corpo, a imaginação, estabelecer analogias, entre outros conceitos abstratos. Todo esse processo criativo, ele é também intuitivo e, portanto, ele não tem como não estar condicionado a emoções. A própria motivação para a descoberta, a criação, é uma emoção. Criar algo novo, então, é um processo indissociável das emoções, das abstrações. Como exemplo claro da união da arte com o pensamento científico, eu queria citar o grande inventor Leonardo da Vinci, que também foi cientista, anatomista, pintor, escultor e até mesmo botânico, entre outras áreas que ele teve destaque. Com isso, a gente vê que a arte caminha de mãos dadas, né? Um exemplo clássico. No artigo que eu citei da Vera Cury, ela também fala sobre uma pesquisa que aponta uma relação entre cientistas com alto nível de proficiência em suas áreas, reconhecidos inclusive pelo Prêmio Nobel, que também apresentavam vocação artística. Nos slides que vocês estão vendo agora, eu estou citando apenas alguns exemplos, mas o artigo apresenta 73 cientistas que também eram artistas de pintura, escultura, música, poesia, desenhos e outros. Então, é importante a gente traçar a tangente entre essas duas áreas, né, ciências e arte, para entender a relação de dependência e a importância da interdisciplinaridade entre esses conteúdos. Assim, nós encontramos a posição da neurociência nessa articulação, que é de identificar as necessidades neuropsíquicas e assim intervir no currículo escolar dos alunos. Pois, conhecendo os processos físicos e químicos que nos levam ao aprendizado, a neurociência pode auxiliar na criação de estratégias, nesse caso no campo da criatividade, para direcionar habilidades naturais do ser humano de emoção, motivação, atenção, socialização e memória para o momento da aprendizagem. Para tornar essa ideia mais concreta, eu queria citar o exemplo do projeto Escrita para Todos, da especialista em neurociência e pesquisadora de desenvolvimento humano, Elvira Souza Lima. Uma das propostas do projeto é incluir no currículo escolar o que ela chama de educação da atenção. Esse projeto já rendeu resultados positivos em escolas do Brasil, dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. A especialista acredita que a música, assim como outras artes, tem um potencial para atrair e educar a atenção dos alunos. Dessa forma, eu trago uma fala da neurocientista sobre o assunto. Aprendizagens realizadas nas práticas artísticas formam redes neurais no cérebro que podem ser mobilizadas para aprender as áreas do conhecimento formal. Além disso, a prática de arte forma comportamentos necessários para a aprendizagem dos conhecimentos escolares, como comportamentos de atenção. Em outras palavras, isso significa que o estímulo das capacidades artísticas tem potencial para desenvolver estruturas cerebrais que vão amplificar a aprendizagem das áreas do conhecimento formal. Inclusive, já tem estudos que mostram que a música ativa áreas do cérebro ligadas ao raciocínio lógico e à concentração. Então, eu espero que com esses exemplos que eu dei, com a construção do raciocínio que eu trouxe para vocês, tenha ficado evidenciado como a neurociência pode intervir através da arte, de uma forma geral, para auxiliar no ambiente escolar. Obrigada, gente. Você já reparou o incrível universo que existe dentro da gente? Talvez você nem tenha ideia do que esteja acontecendo com você nesse exato momento. Mas enquanto você assiste esse seminário, diversas circulações sanguíneas estão acontecendo no seu corpo. Seu coração está batendo, existe oxigenação no seu cérebro. Tem uma pressão arterial aí dentro de você. Talvez você nem tenha ideia de onde você está sentado agora, né? Mas eu acredito que agora você saiba o que eu falei. O cérebro é incrível e agora falaremos mais um pouco sobre ele. Vamos conhecer as 3 partes do cérebro? Então, vem comigo. Agora falaremos sobre a teoria do cérebro triuno.
Quando nós falamos da teoria do cérebro triuno, estamos falando de uma teoria que ela foi desenvolvida pelo neurocientista médico Paul MacLean. No final dos anos 90, ele lançou um livro que ele explicava que o cérebro humano, devido às nossas evoluções como primata para seres racionais, ele era separado em 3 camadas. Para começar, eu vou identificar junto com vocês as 3 camadas e depois falaremos sobre elas. Então vamos lá. É chamado de cérebro triuno porque ele é dividido em 3 partes em um único cérebro. Então vamos lá. Vamos começar desenhando o cérebro humano. Como é dividido em 3 partes, começaremos falando da primeira camada, que é a camada do cérebro reptiliano. Quando falamos de cérebro reptiliano, ele é o primeiro cérebro da nossa formação de seres. Então, pode-se dizer que ele começa bem no final da espinha e pode até ser conhecido como cérebro basal ou também como tronco cerebral. A parte mais importante do cérebro é cuidar da nossa sobrevivência. Então, respiração, medos, traumas, as preocupações que colocam em risco a nossa vida é a parte desse cérebro. Então você vai pensar assim, poxa, se eu chegar perto de uma janela que é muito alta, eu vou acabar sentindo medo, vou ter uma certa repulsa por causa dessa parte do cérebro. O medo vai me impedir de chegar perto da janela por questão de sobrevivência. Então, a obrigação dele é manter o nosso corpo de maneira viva. É a parte do cérebro que tem um instinto de nos proteger e todas as questões que são pensadas como sobrevivência. Na segunda camada, nós estamos falando de um cérebro emocional, ou também conhecido como sistema límbico. Essa parte do cérebro é a segunda camada após o cérebro reptiliano e é a parte onde nós trabalhamos as nossas emoções. Nós demonstramos nossa parte mais sentimental, mais relacionada com sentimentos. Muita gente brinca de tipo, você tocou no meu coração, mas na verdade você não tocou no seu coração. Na verdade, você está tocando no seu sistema límbico. Essa etapa do cérebro, que nos deixa mais sociável, é a parte que determina principalmente a nossa sociabilidade com as pessoas, o afeto, o carinho. Tudo que nós sentimos, qualquer tipo de emoção, passa por aqui, principalmente por uma região chamada amígdala, que tem a função de nos fazer pensar antes de agir. E a nossa terceira parte do cérebro é o cérebro racional, que também é muito conhecido como neocórtex. Essa é a parte do cérebro que nos diferencia dos animais. Então, quando temos mais controle do que estamos fazendo, como, por exemplo, prestar atenção, analisar informação, resolver problema, desenvolver ideias e teorias, a nossa área do neocórtex está em ação. Podemos dizer que o neocórtex é a parte racional do nosso cérebro. Ou seja, ele é responsável por tudo aquilo que temos controle. O neocórtex, em comparação com as outras, é a maior camada do cérebro. E ele é dividido em lobos, ou regiões. E agora eu vou separar uma por uma para vocês entenderem melhor. Então, vamos lá. Então, vamos começar falando sobre o lobo frontal. Ele elabora o pensamento, planeja a programação, necessidades individuais e a emoção. Ele entra em contato principalmente com o sistema límbico para gerar um pouco de planejamento das emoções. Nós temos também o lobo occipital, que ele é responsável pelo processo visual. Ele entra em contato com os órgãos vitais da visão e ele principalmente trabalha toda aquela parte que vem do olho. Ele processa as imagens e toda aquela parte da comunicação visual. E também temos o lobo parietal, que é responsável pela sensação de dor, o tato, temperatura, pressão arterial. Ele estimula vários outros lobos a produzir sensações gustativas. Ele também é responsável pelo lado da lógica e matemática. Ele trabalha mais essa parte dos cálculos em cima dos problemas matemáticos. E por último, nós temos o lobo temporal. Ele é muito responsável por essa parte da memória, que é uma parte muito importante. Ela é tão importante que quando nós temos um acidente nessa parte do cérebro, é comum que a gente perca a memória de longo e de curto prazo. Mas também é legal que ele trabalha o lado da audição.
E a junção da memória e a audição faz com que ele consiga identificar as pessoas pelo tom da voz. Esse tom de audição é gravado junto com a memória e ele consegue dar uma performance muito rápida. Então, essa é a parte que nos deixa com aquela sensação de, poxa, eu já ouvi isso antes, ou então eu te reconheci pela voz. Essa parte do lobo temporal é uma parte muito bacana. Então vamos lá, resumindo. Nós temos 3 camadas do nosso cérebro e vamos pensar que o cérebro reptiliano é a parte mais antiga, é o cérebro mais antigo. E ele é responsável, como eu falei, pela nossa sobrevivência, pelos nossos instintos. Depois nós temos o sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional, responsável pelo lado mais sociável junto com as nossas emoções. E por último, nós temos o neocórtex, que é o cérebro mais racional, é o mais lógico, é o que nos torna diferente dos outros animais. E agora eu vou mostrar para vocês uma situação onde pode usar essas 3 partes do cérebro da maneira mais harmoniosa possível. Então, vamos acompanhar. Então, imagina que de repente uma amiga sua te chama para sair com ela. O que acontece? A primeira coisa, você pensa em algo, se uma resposta vai ser sim ou não. Esses pensamentos vão influenciar nas suas emoções. Se você diz que sim, pode ser que você tenha aquela ansiedade, sensação gostosa. Já não, você vai pensar em manter distância dela e ficar meio afastado, mudando um pouco seu comportamento. Quando você quer, você vai mandar uma mensagem dizendo tá afim de sair. Quando você diz que não, você vai responder que não quer ir ou então vai simplesmente ignorar essa pessoa. Ou até mesmo dar uma desculpa, dizendo um porquê que não quer ir. Isso vai influenciar no seu corpo, que talvez se dissesse sim, estaria mais tranquilo, já que você queria ir. Caso a resposta for não, você não estaria tranquilo, porque estaria em uma situação difícil pensando em como dizer para aquela pessoa que você não quer ir sem deixar ela magoada. Percebeu? Essas são as 3 camadas que eu havia mencionado. Você pensou em algo, você sentiu algo e você demonstrou algo dentro de você. Conseguiu identificar essas 3 passagens pelas camadas? É algo surpreendente, né? Boa tarde, meu nome é Isabor e eu vou falar sobre os indícios de dificuldade no cotidiano escolar. Já foi mencionado anteriormente alguns fatores que atrapalham o aprendizado em todos os indivíduos. Hoje eu vou mencionar sobre 2 fatores, os emocionais e os orgânicos. Como a gente está falando sobre o cotidiano na área escolar, é claro que é na área da educação, e a gente sabe que nem sempre ela é cercada por sucessos e aprovações. Muitas vezes no decorrer do ensino a gente se depara com problemas que deixam os alunos paralisados diante do processo de aprendizagem e são rotulados muitas vezes de modo negativo pela família, professores e colegas, onde ocasionam uma falta de estímulo que provoca uma dificuldade no aprendizado. Considerando que os picos mais altos de aprendizado é durante a fase infantil e adolescente, sendo que ainda existe, o fator da plasticidade cerebral, onde a gente consegue aprender com novos estímulos até a nossa fase idosa, após a fase adulta. A aprendizagem ela pode ser classificada como um processo de informações e a criação de sinapses nervosas, contendo como parte as emoções, a memória, a motivação e o significado. E fatores emocionais e orgânicos acabam contribuindo para esse processo. Não coloquei muitas informações sobre os fatores emocionais, pois eles já foram explicados anteriormente. Mas só querendo ratificar, eles estão associados à preguiça, cansaço, sono, tristeza, agitação, desordem, entre outros, que também desmotivam o aprendizado, como hábitos de higiene, hábitos familiares, também o social acaba sendo incluso no fator emocional. Os fatores orgânicos são a saúde física deficiente, a falta de integridade neurológica, a alimentação inadequada, e eles estão realmente relacionados a aspectos do funcionamento anatômico, como o funcionamento dos órgãos do sentido e do sistema nervoso central. Eu vou citar alguns exemplos de dificuldade na questão dos fatores orgânicos e vou explicar um pouquinho sobre eles. A gente tem a dislexia, que é a dificuldade que aparece na leitura, impedindo o aluno de ser fluente, pois faz trocas ou omissões de letras, inverte sílabas, apresenta leitura lenta, dá pulos de linha ao ler um texto. Estudiosos afirmam que sua causa vem de valores genéticos, mas nada foi comprovado pela medicina.
A dislexia ela não tem cura, mas existem tratamentos que podem auxiliar para o bom aprendizado, como, por exemplo, o estímulo à leitura de livros, o hábito de conversar sobre o que se leu, praticando assim o processo de memorização da palavra. É claro que causando um estímulo também positivo, havendo uma recompensa e um prazer sobre aquilo, né? A própria pessoa consegue também fazer um autodiagnóstico dessa doença. A disgrafia normalmente vem associada à dislexia, porque se o aluno faz troca em versões de letras, consequentemente encontra dificuldade na escrita. Além disso, está associada a letras mal traçadas e ilegíveis, letras muito próximas e desorganização ao produzir um texto. O diagnóstico dela geralmente é realizado logo após a criança entrar na escola e começar a aprender dificuldades no aprendizado. Pode ser identificado por professores, psicólogos, pedagogos ou neuropediatras. Assim como outros transtornos de aprendizagem, o tratamento dela é multidisciplinar e envolve neurologistas, psicopedagogos, fonoaudiólogos e terapeutas. Não é necessário medicamento. A discalculia é a dificuldade para cálculos e números. De um modo geral, os portadores não identificam os sinais das 4 operações e não sabem usá-los. Não entendem enunciados de problema. Não conseguem quantificar ou fazer comparações. Não entendem sequências lógicas. Esse problema é um dos mais sérios, porém ainda pouco conhecido. Ele é um problema causado pela má formação neurológica, que se manifesta como uma dificuldade no aprendizado de números. Essa dificuldade de aprendizagem não é causada por deficiência mental, má escolarização, déficits visuais ou auditivos, e não tem nenhuma ligação com níveis de QI ou inteligência. A avaliação dela é composta por uma bateria de exames que avaliam todas as áreas cognitivas afetadas, entre elas a memória, operacional e de curto prazo. O psicopedagogo é o profissional indicado no tratamento da discalculia. Eu procurei também um exemplo de como os professores, podem trabalhar com uma criança que possui essa doença sem isolá-la do restante da turma. E uma das atividades que eu encontrei era entregar, as crianças com discalculia, elas precisam contar cada bolinha para saber que existem 3 bolinhas. Então, era pedir ao aluno que classificasse os objetos em grupos e depois perguntar as regras que utilizou para classificar. Entregar ao aluno uma caixinha de ovos vazias e uma caixa que contém objetos pequenos. São atividades para poder auxiliar aí na interação dele com as outras crianças. A dislalia é a dificuldade na emissão da fala. Apresenta pronúncia inadequada nas palavras, com trocas de fonemas e sons errados, tornando-as confusas. Manifesta-se em pessoas com problema no palato, flacidez na língua ou lábio leporino. É um distúrbio da fala caracterizado pela dificuldade em articular as palavras. Basicamente, consiste na pronúncia das palavras contendo R e L, seja omitindo ou acrescentando fonemas, trocando um fonema por outro ou ainda distorcendo ordenadamente. A má oclusão dental, o freio da língua, malformações no lábio podem ocasionar dislalia. E crianças com algum tipo de deficiência auditiva têm dificuldades na fala. É comum de ser percebida quando a criança está começando a aprender a falar, podendo ser observada a dificuldade em pronunciar algumas palavras corretamente. A troca de alguns sons por outro devido a uma troca de uma consoante na palavra ou por meio da adição de uma letra na palavra alterando sua fonética. O tratamento, é claro, é com fonoaudiólogo e psicólogo, que permite criar estratégias para superar as dificuldades com as palavras e outras eventuais barreiras no dia a dia. A disortografia é a dificuldade na linguagem escrita e também pode aparecer como consequência da dislexia. Suas principais características são troca de grafemas, desmotivação para escrever, aglutinação ou separação indevida das palavras, falta de percepção e compreensão dos sinais de pontuação e acentuação. É uma incapacidade específica de aprendizagem, caracterizada por dificuldades em escrever sem erros ortográficos. Ela ocorre com elevada frequência em crianças com dislexia. São mais evidentes erros comuns como erros linguísticos, características mais comuns como erros linguísticos perceptivos e omissões de letras, sílabas ou palavras. O tratamento é feito com um primeiro momento fonoaudiólogo, depois com psicopedagogo. E para finalizar essa parte aqui de alguns exemplos, eu trago o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um problema de ordem neurológica que traz consigo sinais evidentes de inquietude, desatenção, falta de concentração e impulsividade. Hoje em dia é muito comum vermos crianças e adolescentes sendo rotulados como DDA,
DDA, distúrbio de déficit de atenção, porque apresentam alguma agitação, nervosismo e inquietação, fatores que podem advir de causas emocionais. É importante que esse diagnóstico seja feito por um médico ou outros profissionais capacitados. Ele apresenta 2 tipos distintos, com um detalhe importante. Tem o TDAH combinado e o TDAH desatento. O combinado é onde a criança apresenta hiperatividade, impulsividade e o déficit de atenção. Já o desatento é caracterizado quando a criança demonstra apenas falta de atenção. Os tratamentos para TDAH, eles incluem a psicoterapia, são intervenções voltadas totalmente ao aspecto comportamental. Os medicamentos têm uma certa participação efetiva nesse quesito, mas as terapias conseguem abranger ainda mais. No caso das crianças, a psicoterapia pode encontrar ecos em casa e na escola a partir do momento em que há estabelecimento de conexão entre os diferentes contextos vividos pelos pequenos. Vale ressaltar que essa parceria ajuda muito e na manutenção da criança frente aos desafios que surgem no seu cotidiano. E uma das consequências de não se tratar o TDAH é a performance insuficiente na escola, problemas na vida social, abuso de substâncias, acidentes de carro, chance reduzida de prosseguir os estudos até a universidade. No caso de adultos, a falta de tratamento também afeta o trabalho, a renda, a satisfação no casamento e a chance de divórcio. Boa tarde, me chamo Fabiana. Eu fiquei responsável pelo tópico fatores que contribuem para o processo de aprendizagem, como a alimentação e o sono. Eu vou falar agora um pouquinho sobre a alimentação, o quanto que ela é importante para a aprendizagem. A alimentação ela é muito boa para o nosso corpo e também muito boa para a nossa mente. Dependendo dos nutrientes que o cérebro receber, a atividade e os resultados cognitivos serão diferentes. Cada refeição tem uma composição e um efeito diferente no cérebro. Os nutrientes são responsáveis pelo aumento da quantidade de neurotransmissores que possuímos. Isso regula o nosso humor, nosso comportamento, o estado depressivo ou ansioso e o incluso sono. Se existe uma alimentação adequada, o nosso humor, a capacidade para pensar e raciocinar, a memória e a concentração e outras habilidades cognitivas melhorarão. Manter uma alimentação saudável é mais simples do que as pessoas imaginam. Porém, com o nosso paladar, está habituado a sentir prazer com opções que não fazem muito bem ao nosso corpo, E por não fazer muito bem ao nosso corpo, acaba, consequentemente, afetando a nossa mente. Então, a gente devemos a cada dia manter uma alimentação saudável, porque o que a gente comemos afeta diretamente o nosso cérebro. Outra coisa que eu vou falar um pouquinho é sobre o nosso sono, sobre o descanso. Todos nós precisamos de uma boa noite de sono. Ter a quantidade de horas necessárias e dormir na hora ideal tem uma influência direta nas funções cognitivas, nas emoções e no comportamento do dia a dia. E a falta do sono reparador está associada a uma série de problemas da saúde física e mental. A insônia aumenta as chances de desenvolver doenças como a diabetes, problemas cardiovasculares, inflamações, depressão e outros transtornos mentais. Então é muito importante a gente ter uma boa noite de sono, porque quando a gente dormimos, a gente recupera todas as nossas energias, E a nossa mente também, Então, enquanto a gente dorme, é importante o corpo descansar, o corpo vai trabalhar todas as informações que ele recebeu durante todo o dia, o corpo manter esse repouso, Tanto mental como físico. Isso é muito importante para a nossa saúde. Existem também 4 estágios do ciclo do sono. A primeira fase é o adormecer, é o estágio leve que começa logo quando a pessoa adormece, A pessoa ainda está em um estado de alerta e pode despertar facilmente. O outro estágio é o sono leve, quando o corpo fica relaxado, porém o cérebro ainda está ativo, o que permite a pessoa acordar com qualquer barulho ou movimentação.
E a terceira fase fala de um sono profundo, é quando os músculos ficam completamente relaxados e as ondas cerebrais diminuem e a mente se desliga. Já no quarta fase, vem falando sobre o sono REM, que é a pressão arterial aumenta e os batimentos cardíacos ficam mais acelerados e os olhos se movimentam com rapidez e a respiração fica mais irregular. Então a gente pode ver, né, que o sono é muito importante quanto a alimentação. Se a gente colocar em dia, né, tanto a nossa alimentação quanto o nosso sono, tenho certeza que na parte também cognitiva mental vai ter um bom resultado. E vem a pergunta: todos têm capacidade de aprender? Então, essa primeira lei pode ser entendida pelo ponto de vista cognitivo ou contextual, uma vez que já entendemos que nascemos para aprender e os nossos sentidos sensoriais e nosso aparelho neurológico já se apresentam a este mundo desde quando nós éramos pequenos, a fim de experimentar e gravar memórias que se acumulam, gerando associações, deduções, hipóteses e também o que chamamos de conhecimento. Nascemos projetados para o novo, para a descoberta. Estamos desde a maternidade predispostos ao acúmulo de saberes, a vida pulsante e energética. As crianças adoram o jardim de infância e os primeiros anos escolares, porque é nessa fase que acontece o novo som, a nova cor, o novo formato, o novo objeto, gesto. A palavra é motivo de grande alvoroço. Então, a nossa cognição não para. São centenas de milhares de sinapses enlouquecidas, armazenando todas as informações dentro dessa nossa máquina que nós chamamos de cérebro. Podemos também pensar no ponto de vista contextual ou cultural. Embora seja verdade que o nosso cérebro está programado para aprender, para acumular informações, isso só é possível se nós estivermos imersos no contexto em que essas informações estejam dispostas de uma maneira acessível e atrativa. A exposição ao conhecimento é uma consideração importante, é a famosa polaridade. O ambiente deve ser propício à aprendizagem ou então o cérebro não conseguirá se desenvolver. Então, concluímos que sim, todos têm a disponibilidade e a capacidade de aprender, contanto que a forma de aprendizado seja de acordo com a pessoa, que seja atrativa e seja acessível. E por fim, deixaremos para vocês um provérbio africano. E ele diz: o conhecimento é como um jardim, se não for cultivado, não pode ser colhido. E assim é o nosso cérebro. Conforme a gente exercita o nosso cérebro, a gente trabalha o nosso cérebro, ele consegue se desenvolver da melhor forma. Então, vamos começar a usar o cérebro da melhor forma, tá bom? Esperamos que tenham gostado e até a próxima!